Fazer essa peça, você vai cortar aqui. Então, esse retângulo, ele mede 56 centímetros por 21, que é o nosso tecido principal, que vai ficar do lado externo. A mesma medida, eu vou cortar dessa manta. Aqui eu tô usando uma manta R2. Então, ela tem a colinha dos dois lados, para poder estruturar a nossa peça. Pro forro, eu vou cortar, então, esse retângulo, essa tira, aqui também mede 56 centímetros, mas na sua altura eu tô cortando com 25. Pra alcinha, eu tô usando 2 tirinhas da estampa principal. Essas tirinhas, elas medem 5 centímetros aqui por 22 no seu comprimento. Aqui, nós vamos fazer o quê? Primeiro, nós vamos prender, estruturar aqui o corpo do nosso cesto de panetone, o cesto de pão. Para isso, você vai vir no ferro, vai passar ferro bem quente para ativar a cola e colar, então, aqui a manta no teu tecido. Depois que você colar, você vai fazer uma costurinha bem rente mesmo aqui, a bordinha, uma costurinha de meio pé de máquina ou até menor, só para realmente prender todo ele. E vamos passar uma costura aqui no meio para prender também. Ou você pode fazer uma tela C, se você quiser fazer uma costurinha na diagonal, ou uma costurinha tipo quilt, toda desenhadinha, fica a seu critério. Aqui, eu medi 7 centímetros, tá? Então, da parte de cima para baixo, eu marquei 7 centímetros, vim com a minha régua, com a minha caneta que apaga com o calor, e fiz um risco, então, depois eu vim e costurei aqui. O que eu quero dar aqui como dica para você? Quando você for cortar a sua manta, corte sempre 1 centímetro maior, para você poder costurar. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou refilar. Eu vou dobrar, eu vou prender alinhando bem certinho, pontinha com pontinha. Vou vir aqui também, ó, vou dobrar bem certinho aqui o meio, ó. Vou fazer um pique aqui nos dois meios para marcar esse meio. Então, faço um piquezinho para ficar um Vzinho, que daí agora eu sei onde que tá o meio aqui, tá vendo? Marquei, então, o meio, vou ali na máquina e faço uma costura aqui, unindo essas duas beiradinhas aqui do nosso cesto. Fiz a costurinha de um pé de máquina, com retrocesso. Agora, lembra esse meinho que nós marcamos? O que eu vou fazer? Eu vou baixar aqui e encostar bem certinho aqui na costura que nós fizemos. E vou prender novamente aqui, parte de cima e parte de baixo. Essa minha estampa, ela não tem direção, correto? Mas se a sua tiver uma direção, você veja onde que é a parte de cima e a parte de baixo, e vai fazer uma costura na base, na parte de baixo, para fechar o seu cesto. Passei a costurinha de um pé de máquina. Agora, nós vamos fazer a caixa de leite. Então, para isso, eu vou fazer uma marcação de 5 centímetros nas duas laterais aqui. A medida eu vou fazer com base na costura aqui que eu fiz, tá? Não na parte de baixo. Marquei, agora eu vou vir aqui e vou cortar esse excesso. Cortei. Antes de eu vir fazer e montar, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na máquina novamente, vou fazer um retrocesso só para prender a costura, porque senão ela pode no abrir desmanchar. Depois que eu fizer essa costura de retrocesso, eu vou vir aqui, ó, e vou unir o meio aqui, bem na beiradinha aqui da costura que eu já fiz, e vou fazer uma costura fechando, então, aqui os dois lados, ok? Passei a costura, fechei aqui, agora nós vamos desvirar. Uma coisa que eu percebi que eu fiz errar na hora da costura é que eu cortei do lado que era pra ser em cima. Então, o que acontece? Aquela costurinha que eu fiz de união, que era pra ficar no meio, ficou aqui embaixo. Mas isso não vai alterar. Essa aqui, ó, tá vendo? Ela acabou ficando aqui embaixo.
Por isso, tem que tomar cuidado na hora de montar ela. Se a tua peça tiver direção, fica até mais fácil. Se não tiver, tome esse cuidado, porque, ó, ficou aqui. Ó, desvirei a minha peça, arruma bem, empurra bem aqui toda a costura pra fora, pra esses biquinhos, tá? Ajusta aqui o biquinho pra arrumar o tecido. Agora, nós vamos fazer uma marcação pra prender a alcinha. Pra fazer essa marcação, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse meio, com este meio aqui, vou prender aqui. E vou marcar o meio com um pique novamente. Agora, a alcinha, eu vou fazer o quê? Dessa marcação, 3 centímetros pra cá, 3 centímetros pra cá, faço uma marquinha e vamos prender a alcinha aqui daí. Fiz a marcação, então agora eu vou fazer o quê? O lado bonitinho que eu quero, eu vou deixar pra dentro, porque ele vai ficar pra fora assim. Então, aqui desse lado de fora mesmo, eu vou posicionar essa minha alcinha. Prendi. Aqui eu fiz uma costurinha meio centímetro, seguindo a mesma costurinha aqui de cima, pra não aparecer, não ter perigo de aparecer depois. Então, prendi, olha só como a alcinha já tá bonitinha. No forro, então, eu vou fazer a mesma costura que eu fiz no cesto. Eu vou iniciar, então, dobrando ele aqui ao meio e fazendo uma costura aqui, fechando este tecido. Aqui eu acabei esquecendo de comentar, você vai fazer uma costura com retrocesso, inicia, para com retrocesso, deixa uns 10 centímetros e faz o mesmo processo. Retrocesso, costura, é por aqui que nós vamos desvirar para finalizar a nossa peça. Então, deixa esse espaço de mais ou menos 10 centímetros, aqui eu já marquei o meio com aquele pique. O que que eu vou fazer agora? Eu vou unir, então, aqui, a costura com essa marcação que nós fizemos. E da mesma forma, se esse tecido teu tiver direção de estampa, você vai fazer uma costurinha na parte onde vai ser embaixo. Fiz a costurinha, fechei toda aqui a parte de baixo. Agora, nós vamos fazer aquela marcação da caixa de leite. É importante que as mesmas medidas que você fez no cesto, você faça aqui para encaixar. Marquei, agora eu vou ali na máquina, vou costurar e vou fazer, lembra, um retrocesso aqui para não ter perigo de desmanchar a costura. Finalizei a costura, ficou assim, tá vendo? Que belezinha. Então, o que que nós vamos fazer agora? Nós vamos pra montagem. Mas antes de montar, eu vou marcar aqui também o centro das duas laterais. Então, eu vou unir aqui, primeiro. Ó, vou puxar aqui os dois lados e vou fazer um pique pra marcar aqui as duas laterais. O que que eu vou fazer agora? Agora, nós vamos montar, a gente vai vestir. Então, a gente vai deixar o forro do lado avesso e o cestinho da parte de fora deste lado mesmo. E eu vou pôr o cestinho aqui dentro do forro. E é importante que depois de colocar, eu vou alinhar bem as costuras pra ficar bem centralizado. Por isso que eu fiz a marcação. Então, costura eu vou pôr com costura. Vou acertar aqui a parte de baixo, puxando o forro. A alcinha aqui vem pra dentro. Arruma a alcinha pra ela não ficar torta. E vamos alinhar as bordas aqui, ó. Primeiro, eu gosto de arrumar aqui a parte da costura e o lado da frente da costura, centralizando aqui os dois piques. Feito isso, eu vou centralizar aqui esta parte. Prende para não sair do lugar. Como o forro ele é um pouquinho maior, você ajusta puxando ele um pouquinho para baixo,
para alinhar o forro aqui com a bordinha do cesto do pão, ou de panetone, tá? Então, feito isso, o que que eu vou fazer agora? Tenha certeza que a alcinha não tá viradinha, tortinha, porque senão você vai fazer uma costura, ela vai ficar costurada errada. Eu vou prender aqui pra alcinha não sair na hora da costura. Pronto. Então, estruturei tudo aqui o cesto. Agora, nós vamos passar uma costura de um pé de máquina, unindo toda a borda aqui, ó. Você vai fazer toda uma costurinha aqui, unindo. Faz a costurinha com retrocesso e termina com retrocesso, para depois nós vamos desvirar por essa abertura que nós deixamos aqui. Costura finalizada, agora nós vamos desvirar. Tirar esse excesso de linha que fica. Agora, com esta abertura aqui que nós deixamos, a gente vai desvirar com muito cuidado para não desmanchar aqui a costura que nós fizemos, tá? Então... Pronto. Nosso cesto está pronto. Agora, o que que a gente precisa fazer? Aqui eu vou arrumar, né, para o cesto ficar com a base bem perfeitinha. Mas aqui dentro nós precisamos fechar. Então, a gente vem aqui e vai passar uma costura. Aqui você vai passar uma costurinha, é importante que seja da mesma cor do seu tecido, porque se eu vir com uma linha branca, vai aparecer muito, e interessante é não aparecer esses acabamentos, né? Aqui, se você quiser, você pode vir aqui estruturar e bater uma costurinha unindo o forro com o seu cesto para segurar aqui, né, o forro não ficar saindo assim. Ou então, você pode deixar desse jeito mesmo. Ou se quiser até vir aqui com ponto decorativo agora, fazendo um trabalho aqui fora, vai ficar muito gracioso. Vou fechar aqui para você ver e já volto. Nossa peça finalizada, olha que linda. Esse cestinho não precisa ser apenas para guardar pão, panetone. Você pode dar a opção para sua cliente de usar ela de uma forma funcional. Então, você pode falar que esse cesto teu de pão, cesto de panetone, ele é funcional. Porque, por exemplo, aqui, ó, aqui tem a estampa natalina, então, né, nós estamos aqui trabalhando... E eu acho interessante você vender como kit, não apenas o cesto sozinho, mas, por exemplo, o pano de prato da mesma estampa, um cobre-alimento, uma toalha de centro da mesma estampa. Aqui eu tô mostrando pra você para usar como forma de cachepô, né, com as florzinhas. Mas, na verdade, ele pode usar para N coisas. Então, se você fizer com uma estampa dia a dia... Você pode mostrar a versatilidade desse cesto, colocando fotos com pãozinho dentro, com, então, o panetone, com flores, até mesmo para guardar coisinhas de costura, né? Então, aqui você pode encher de talheres, colocar aqui também dá para usar como talher. Então, fica N situações. Deixa eu mostrar pra você aqui, ó, que eu fui ali na máquina, fiz uma costurinha de presponto pra fechar essa parte onde ficou aberto. Eu rebati toda a costura no início até o fim, só deixei uns 2 dedos mais ou menos da dobrinha aqui pra não ficar aparecendo essa costura, já que tem aqui a união, né? Maravilhoso, que eu tenho certeza que tuas clientes vão amar. Comente aqui se você gostou dessa aula, se ficar com alguma dúvida... Também deixe nos comentários que eu venho e tiro essa dúvida e respondo você, ok? Beijos e até a próxima aula. Tchau!